oração. Vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Amados irmãos, queridos ouvintes, mais uma vez estamos nos preparando para cultuar ao Senhor, um culto que agrade ao Senhor, que seja de avivamento para a igreja e de salvação para os pecadores. Então, preparemos-nos para esse culto. Esqueçamos as coisas que nos preocupam agora e prestemos atenção ao culto, porque o nosso Deus, Ele quer falar com vocês. Jesus quer falar com vocês e nós vamos nos preparar para ouvir o que Ele quer falar. Então nós vamos orar agora, pedir ao Senhor que por misericórdia aceite o culto e abençoe aqueles que vão assistir, que vão prestar atenção e que estão interessados de alguma maneira em servir ao Senhor. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em nós, meu Pai. Santificado em nós seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Queremos, Pai querido, te agradecer pela oportunidade de falar, de pregar, falar das tuas maravilhas, do teu grande amor para conosco, falar do teu desejo de querer nos salvar, e por querer nos salvar, não tendo outro jeito a fazer, tu nos deste Jesus. Então, Pai querido, queremos te louvar por isso, te exaltar, glorificar o teu nome, santificar o teu nome em nossas vidas e esperarmos em ti o grande e glorioso dia do Senhor. Quero te pedir nessa hora, Pai, por aqueles que vão assistir ao culto, e te pedir que rasgue os corações dos que vão assistir, rasgar não os vestidos, mas os corações, para que percebam a tua palavra, entendam a tua palavra, aceitem a tua palavra, guardem a tua palavra no coração e creiam em Jesus que tu mandaste para nos salvar. Tome conta de nós,
Tome conta, Senhor Deus, de nossos familiares, todos. O tempo se aproxima, o fim se aproxima. Os sinais indicam isso. E nós queremos, Pai querido, que os nossos familiares, que os nossos amigos, que os nossos ouvintes escutem, creiam, aceitem a Tua palavra e sejam salvos. Olhe para nós, nossas fraquezas, Pai, nossa humanidade limitada, nossos desejos, às vezes, detestados por Ti, nossos pensamentos que às vezes não estão ligados a Ti. Toma-nos, pois, em Tuas mãos e une o nosso coração ao temor do Teu nome. Prepara-nos para Te servir. Enche-nos do gozo da Tua palavra. Enche-nos do gozo de conhecermos a Jesus. Enche-nos do gozo de sabermos que vamos morar contigo na bendita eternidade para sempre e sempre e sempre. Lembra-te, Pai amado, de que carecemos de Ti. Sem Ti nada somos, nada temos, nada podemos. Contigo temos tudo de que carecemos com fartura, porque Tu és o sim e o amém para todos nós nas nossas necessidades. Olha, pois, para nós. Olha para o mundo que Tu criaste para o louvor da Tua glória. E ele se desviou tanto dos Teus caminhos, que Tu procuras um justo e não acha, e dá o Teu Filho para morrer pelos pecadores. Por isso é que o Senhor Jesus, em sua oração, Ele diz que quer junto dele a todos que Tu deste, para que vejam a glória que Ele tinha contigo antes da fundação do mundo. Como é que Ele deixou essa glória tão maravilhosa para vir cuidar de pecadores que não valiam nada? Pai Celeste, por misericórdia, abre os corações daqueles que vão ouvir a mensagem. Abre o coração daqueles que vão assistir o culto. Abre o coração daqueles que ainda não conhecem Jesus, ainda estão sujeitos à perdição eterna, mas que podem ser salvos ouvindo a Tua palavra esta noite. Recebe a nossa oração, meu Pai. Recebe o nosso desejo. Recebe a nossa ansiedade de vê-los salvos por Ti, depois de ouvirem a Tua palavra. Fica conosco. Perdoa a multidão dos nossos pecados e dá-nos a Tua paz abundante. Pedimos-te tudo pela fé, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, graça e paz a todos da parte do Senhor Jesus. Estamos muito felizes, mais uma vez o Senhor nos concede, a oportunidade de estarmos aqui para cultuar o nome dele, não é? Então tem aqui, Esther Gomes, irmã Léa Matos, irmã Nininha Alonso, não é? Deus abençoe vocês todos, né? Esther Gomes é minha irmã. Que Deus abençoe vocês todos. Irmã Léa Matos, Pai do Senhor, Cachoeiro Itapemirim, irmã Nininha Alonso em São Gonçalo, que Deus te abençoe, minha querida. Irmã Delvira Cabral, paz, meus pastores, que Deus te abençoe, minha irmã. Sempre bom a gente estar nessa comunhão gostosa, não é? E mais uma vez estamos aqui cultuando o nome do Senhor, porque Ele é bom. Também nós estamos felizes, né? Porque a vinda do Senhor Jesus se aproxima.
é um dia menos. E aí tem uma pergunta que ele fez naquela parábola do juiz iníquo, né? Porventura, quando o Filho do Homem vier achar a fé na terra, cabe a nós respondermos que sim, porque o justo viverá da fé. Aleluia. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então o justo vive da fé, tem que ter fé. A Bíblia fala em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque tem que crer que ele exista e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então isso é por fé. Amém? Então nós vivemos é por fé. Está aqui também o pastor Heron Aranha, ao Pai do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, querido, onde o irmão estiver aí, em nome de Jesus. Tá bom? Quero também deixar a paz aí para o pastor Sérgio da Conceição, aí, que é do Jardim Sacramento de São Gonçalo, para a irmã Maria Carmo. Quero deixar a paz aí para a irmã Josi Maria Santos São Paulo, pastor Gênesis, a nossa irmã Elzira Osias. Forte abraço, minha irmã, em nome de Jesus. Pastor Paulo Ribeirinho, né? Os pastores todos aí que entram, os irmãos que nos sustentam em oração, né? Então, vocês são muito queridos, né? Pai do Senhor, está aqui a nossa irmã Maria Carmo, né? E é muito bom a gente estar em comunhão, né? Então, Deus seja louvado em tudo e por tudo, amém? E nós vamos orar pelos enfermos, né? Vamos orar pelos enfermos, porque o Senhor é o médico dos médicos e Ele cura, né? Uma vez um centurião falou assim para o Senhor Jesus: olha, envia uma palavra e o meu criado ele sarará. O Senhor Jesus, ele falou: não vi tamanha fé em Israel. Olha como as coisas são. Eu estava meditando, esperavam o Messias, aquele homem não era judeu, mas ouvia as histórias e sabia o que Jesus estava fazendo ali em Israel. Só podia ser ele. E ele creu. E aí Jesus operou, e a Bíblia fala que ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. E homens estrangeiros entenderam quem era o Senhor Jesus. Aquele homem ali, aquele centurião ali na cruz, quando a terra tremeu, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Até o centurião ali testemunhou que Jesus era o Filho de Deus. Aquele centurião romano, né? E você está esperando que a terra tremer debaixo do teu pé, você ficar sem estrutura para você se voltar para Deus? Volta logo agora que está na bênção, que aí é festa o tempo inteiro. Amém? Amém. É festa o tempo inteiro. Vamos orar, falar com o Senhor. Deus, te agradecemos pelo dia que o Senhor nos concede, pela noite que é chegada após o dia ter passado. Ó Deus, te agradecemos pela vida em Cristo Jesus, pelo sacrifício dele na cruz do Calvário, um sacrifício eterno, com um perdão eterno, com uma tão grande salvação que é eterna. Tanto é, ó Pai, quem é salvo é uma vez só, não se perde. Salvação porque ela é eterna. E o livro de Hebreus fala que ela é uma tão grande salvação. Então somos gratos ao Senhor porque nós sabemos em quem temos crido e estamos certos que é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Porque quem guarda isso é o Senhor, não somos nós. Então te damos graças por isso, Senhor. Pela certeza de vida eterna, pela certeza, ó Pai, do teu cuidado para conosco, quando a tua palavra diz para a gente juntar tesouros nos céus, onde a traça nem a ferrugem consome, porque quem toma conta é o Senhor mesmo. Te damos graças, ó Deus, pela comunhão que temos com o teu Santo Espírito e também entre nós, a irmandade dos salvos aqui na face dessa terra. Te damos graças, ó Pai, pela igreja que peregrina, a noiva de Cristo, onde se reúnem
onde ela é reunida, os salvos se reúnem para cultuar, para comungar, ó Pai, da mesma fé, da mesma esperança e o amor que transborda em Cristo Jesus. Te damos graças, ó Pai, também por aqueles que estão fazendo missões na unção e no poder do Teu Santo Espírito, para pregar o Evangelho de boas novas aos outros. Dá-nos um coração inclinados para isso, ó Deus. Quero entregar o enfermo agora em Tuas mãos, esse que está aí desenganado, esse aí que está necessitado e precisa da atuação do Senhor, que é o médico dos médicos, para receber uma cura, para receber um milagre e um prodígio. E eu quero entregar este alguém nas Tuas mãos. E a mim que falo contigo também, pois estou necessitado nesse campo, ó Pai. Então que o Senhor coloque a Tua mão de poder e glória e repreenda a enfermidade, repreenda, ó Pai, o entrave, repreenda aquilo que atrapalha, pelo poder que há no nome de Jesus. E eu creio, e eu peço com fé, porque como o Senhor curou no passado, o Senhor cura no presente. Amém. Da mesma maneira que o Senhor Amém. salvou no passado, salva no presente e continuará salvando Amém. no futuro. Porque o Senhor veio e foi para buscar o que se havia perdido. Amém. Não o que estava enfermo. Mas o Senhor ainda é tão bom que ainda cura. Amém. Ó Deus, mas queremos entregar, ó Deus, esse enfermo nas Tuas mãos. Estenda agora as Tuas mãos de poder e glória, que haja a cura do Senhor, a Tua cura divina, para que esta pessoa seja abençoada e o Teu nome seja glorificado. Amém. Nós cremos e eu oro com fé e por fé em nome do Senhor Jesus. Toma o Teu servo, pastor Ferreira, em Tuas mãos. Nós leremos agora a Tua palavra para ela ser pregada, ó Pai, e que a Tua mensagem caia na boa terra dos corações. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Meus amados, nós vamos agora pedir ao Rogério para ler a palavra de Deus. João 3, 35 e 36. Parece que é. Muito bem. João 3, 35 e 36. A palavra de Deus diz assim: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém. Meus queridos irmãos, eu li essa palavra, já preguei sobre ela em uma live, mas ela é muito importante. Eu resolvi pregar sobre ela outra vez. Por quê? Essa palavra do Senhor Jesus que foi lida foi a continuação da palavra dele com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu que estava preocupado, ouvindo o que Jesus fazia, sabendo do que ele fazia, e vendo a incredulidade dos outros fariseus, ele começou a pensar e foi ter com Jesus. E disse: sabemos que és de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. E aí começou o diálogo entre os dois, conversando, e o Senhor Jesus falando: olha, quem não nascer de novo não pode ver. Nicodemos estranhou: nascer de novo como? Pode tornar a entrar no ventre materno e nascer? Não, mas quem nasceu do Espírito é outra coisa. E o Senhor explicou a Nicodemos e terminou dizendo isto, que foi lido agora, não é? Olha, Deus deu ao Filho o poder, a capacidade para salvar, a capacidade para perdoar os pecados, a capacidade para resolver os problemas do ser humano,
Toda essa capacidade foi dada a Jesus para que Ele viesse cuidar da humanidade que Deus fez, criou para o seu louvor, ia criar ainda para o seu louvor, ia pecar, mas o Senhor não se arrependeu da criação, continuou resolvendo criar e preparou o seu filho. Preparou-se para salvar esse povo. Pois bem, e agora, meus irmãos, meus ouvintes, depois de tudo isso, chega o Senhor Jesus, e quando está no seu ministério, falando para Nicodemos, ele falou isso no capítulo 3 do Evangelho de João. Ele disse, olha, Deus me deu condições de fazer tudo, de pregar, de salvar, de me entender com as pessoas. Tudo que meu Pai pode fazer, me deu para fazer. Então, todo aquele que crê na minha palavra será salvo. Todo aquele que crê na minha palavra terá a vida eterna. Todo aquele que crê na minha palavra irá morar eternamente com Deus nas alturas do grande Hosana, nas alturas eternas. Irá viver louvando a Deus, glorificando a Deus, conhecendo a Deus, mas nunca o conhecerão inteiramente, porque Ele é Deus. Mas estarão lá com Ele para sempre, 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 longe das dores, longe da morte, longe do pecado, glorificando a Deus. Essa é a vida eterna, que vai receber todo aquele que crê na minha palavra, disse Jesus. Eu vim para salvar, ele disse isso muitas vezes. Eu vim para cuidar, eu vim para acudir, eu vim para livrar do inferno o ser humano. Vim para isso. E tudo que fiz na terra foi mostrando o meu poder para salvar, para que ninguém tivesse dúvida quanto à minha salvação. Pois bem, e agora ele diz, olha, agora, o que crê na minha palavra tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Foi resgatado já das grades do inferno para o céu. Eu fico maravilhado como ele salvou um ladrão, um assassino que estava pregado na cruz, quase caindo no inferno. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em verdade, eu te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Eita maravilha de Deus! E aquele homem que estava caindo no inferno foi para a glória de Deus, e nós o veremos quando chegarmos lá. Louvado seja o nome do Senhor. E se tivermos liberdade suficiente para conversar, vamos dizer para ele, rapaz, que sorte você deu, meu irmão. Que sorte você deu. No último momento, você apelou para aquele que podia te salvar. Pois bem, meus amados, o Senhor Jesus está dizendo aqui na sua palavra, olha, quem crê na minha palavra tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Eu vim para aqueles que creem em mim, não permaneçam nas trevas. Ele disse, o Senhor Jesus falou. Então ele diz, olha, agora, o que não crê em mim, não verá a vida. Não terá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Meus queridos, é isso que eu gostaria
que você parasse para pensar que se você não crê em Jesus como seu Salvador, a ira de Deus está sobre você. Quando chegar a hora de você partir para a eternidade, se a ira de Deus ainda estivesse sobre você, ai de você, estará perdido eternamente, para sempre, sempre, sempre. Não é dizer, morreu, acabou-se, não, é sofrimento. A vida eterna é gozo eterno. A morte eterna é sofrimento eterno, não é morte propriamente dita, como acontece com o corpo que é plantado na terra e aí apodrece. Não. A morte eterna é agonia eterna, é sofrimento eterno. Mas a vida eterna é gozo eterno com o Senhor. Por isso o Senhor Jesus está dizendo aqui, o que crê na minha palavra, o que crê na minha palavra, acredita na minha palavra, é salvo. É salvo. Vai morar na eternidade com Deus. Agora o que não crê, diz o Senhor Jesus, a ira de Deus permanece sobre ele. Que situação dolorosa, meu querido ouvinte. Saber que a ira de Deus está sobre mim. Saber que eu, como homem, me tornei indigno, incrédulo, não quero saber de Jesus. Já ouvi várias vezes a mensagem, muitas vezes, mas não liguei para isso. Deixei para lá. Ouvi, mas não quis tomar posse. Ouvi, mas deixei, abandonei. A ira de Deus está sobre mim. Pensa o incrédulo. E a ira de Deus está mesmo sobre ele. E agora pensemos nesse infeliz que o Senhor veio salvar e ele recusou a salvação. Ele trocou a salvação de Deus pelos prazeres da terra, pelas alegrias da terra. Ora, a Escritura nos garante, a palavra de Deus nos diz que aqueles que não creram, o mundo passará, não deixará lugar para nenhum, então tudo que você ganhou do mundo não valeu nada. Tudo que você conseguiu do mundo, como alegria, riqueza, a mulher bonita, o homem bonito, o carro do ano, o dinheiro, muito dinheiro na conta, tudo isso passou. Não ficou nada para você. E você voltou à terra nu como veio. Sem nada, sem nada. O que é que adiantou você lutar tanto para conseguir tanto e perder no instante? Perder no momento. Você está debaixo da ira de Deus. Se você não quer aceitar Jesus, se você não quer se reconhecer pecador, se você não quer se arrepender do seu pecado, você não quer se entregar a Cristo, Ele veio por sua causa, por minha causa, por causa de cada um de nós. Se nós recusamos, estamos recusando a Deus. Deus não nos aceita se não aceitarmos a Cristo
que Ele mandou para cuidar de nós. Não adianta você dizer que tem fé. Não adianta eu dizer que tenho fé. Não adianta eu crer no santo fulano ou santo cicrano. Não adianta nada disso. Se eu não aceitar a Jesus como meu Salvador, a ira de Deus está sobre mim. E não resta esperança enquanto eu não me arrepender de tudo isso e não aceitar a Jesus como meu Salvador. Todo aquele que rejeita a Jesus está rejeitando o eterno e glorioso Pai que está nas alturas do céu. Todo aquele que rejeita Jesus está insultando, está provocando a ira de Deus sobre si mesmo. Eu acho que é hora de nós pensarmos nisso. Os sinais dos tempos estão dizendo que a volta de Jesus está próxima. O que tem acontecido no mundo tem mostrado que os sinais da volta de Jesus estão se cumprindo a cada momento. O Senhor Jesus disse os sinais quais seriam. E o último sinal é o Evangelho ser pregado a todas as nações. E então virá o fim, disse ele. Olha, pelo que estamos sabendo, quase todas as nações já ouviram, estão ouvindo, ou quase ouvindo, o Evangelho Redentor. E o Senhor Jesus disse aos seus servos que os sinais, a guerra, rumores de guerra, fome, peste, terremoto e outras coisas, eram o princípio das dores. Estamos vivendo esse princípio doloroso de dores, de fome, de peste, de doença, daí a pandemia e tudo mais, assolando, as doenças matando, os assassinos matando, os criminosos assaltando e matando. Tudo isso são os sinais, princípio das dores. Mas tem os que estão pregando o Evangelho agora. Graças a Deus por isso. Tem aqueles que são missionários nos países. Nós temos orado muito pelo avivamento da igreja. E temos notado que Deus tem ouvido nossas orações. Temos orado muito pelo avivamento da igreja e pela salvação dos que ainda estão perdidos. Pela sua salvação. Pela salvação de cada um. Estamos orando, meus irmãos, porque quando o Evangelho for pregado a todas as nações, quando não houver mais nação que possa dizer, a mim nunca ninguém falou nada, quando não tiver mais nenhuma nação que possa dizer isso, o Senhor volta e volta gloriosamente e vai encontrar uma igreja linda, aleluia, avivada, aleluia, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É a noiva que ele vai encontrar. Você não quer fazer parte desse grupo? Deixe tudo que você está pensando aí. Agarre-se com Jesus. Ele está reinando agora. Ele está reinando agora e o reino dele não terá fim. O reino dele será eterno. Com você lá, se você aceitá-lo. Comigo lá.
porque eu aceitei, com aqueles que creem nele, que recebem a palavra dele, que aceitam como verdade a palavra dele, e porque aceitam como verdade, abraçam-no, abraçam Jesus, porque o seu corpo, se você é um santo, é morada de Deus em Espírito e templo do Espírito Santo. Portanto, toda a Trindade Santíssima habita em você se você crê em Jesus. Deus habita em você. O Senhor Jesus garantiu: quem crê na minha palavra, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. E o apóstolo Paulo nos diz que aquele que crê é o templo do Espírito Santo. Olha, você é um grão de areia. Mas você já pensou um grão de areia onde habita a Trindade Santíssima? Onde habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo? E você já pensou nisso? Ainda não? Pois pense agora que esse no qual habita a Trindade Santíssima pode ser você. Sou eu. Pode ser você também. Você que está me ouvindo, porque ele veio para isto. E chegou a hora que ele disse: está consumado, tetelestai, cumpri toda a palavra de Deus para salvar o pecador. Estou com as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos, e quem quiser ser salvo é só ouvir a minha palavra, crer nela e me receber como Salvador. Pense nisso. Você já pensou nisso? Pense agora. Você é tão pequeno. Eu também sou tão pequeno. Nós somos nada em relação ao universo, mas um nada no qual Deus habita. Louvado seja o nome eterno e glorioso do grande Hosana que habita as alturas celestiais. É para lá que o Senhor Jesus quer nos levar. É para lá que Ele quer que nós vamos com Ele, para vermos a glória que Ele sempre teve com o Pai, mesmo antes da fundação do mundo. Contemplarmos toda a glória e vivermos gloriosamente com Ele para todo sempre. Oh, aleluia! Aleluia por isso. Aquele que crê em mim, que crê na minha palavra, tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Mas aquele que não crê, não verá a vida. Sobre ele permanece a ira de Deus. Não permita, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, não permita, de agora em diante, que a ira de Deus repouse sobre você. Não permita ficar debaixo da ira de Deus. Saia dela agora. É você que decide. Se você nesta hora reconhecer que é pecador, se arrepender dos seus pecados, abandonar os seus pecados, confessá-los a Deus, pedir perdão a Jesus e abraçá-lo, você será bendito eternamente. Você será bendita eternamente com Ele. Mas se não, a ira de Deus permanece sobre você. E ai daquele sobre quem a ira de Deus permanece, e ele não sai
de debaixo dela. Sair de debaixo da ira de Deus? Sim, é você que tem que cuidar disso. É você que sai. Não é alguém que tira você, não. É você que sai. Você reconhece que é pecador, abandona o pecado, confessa o seu pecado, deixa o seu pecado para lá, abraça o Senhor Jesus como seu Salvador e eis aí, você saiu de debaixo da ira de Deus. Você é agora um bem-aventurado ser celestial. E o interessante é que o nosso Deus já disse que aquele que recebe o Senhor Jesus passou da morte para a vida. Ele não pertence mais ao mundo. Ele agora é um forasteiro nessa terra. Agora ele está na terra para pregar Jesus, fazer a obra de Jesus, crer em Jesus, adorar Jesus, glorificar Jesus e mostrar aos outros quem é Jesus finalmente. Pois bem, você pode nesta hora tomar esse partido, tomar esse lugar. Você pode nesta hora oferecer-se, entregar-se e glorificar a Jesus eternamente. É uma coisa que só Jesus pode fazer. Ninguém mais. Eu fico triste com a idolatria do meu país. Puseram até uma tal de Nossa Senhora Aparecida como padroeira. Não é padroeira de coisa alguma. A mãe do Senhor Jesus foi salva pelo próprio Jesus. Ele mesmo diz, ela mesma diz, minha alma agradece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela não pode salvar ninguém. Ela foi salva. Só Jesus é capaz de salvar. Não há na eternidade nenhum salvo, nenhum que tenha sido salvo, a não ser por Jesus. Mesmo antes dele vir ao mundo, mesmo antes dele se tornar homem, assumir a nossa humanidade, ele salvou, trazendo, no lugar ele era uma vara que tocava o mar, ele era uma coluna de fumaça para um e de luz para outro, fumaça para Israel, luz, fumaça para os egípcios, luz para Israel, que estava fugindo. Pois bem, e assim ele veio até ser crucificado. Nasceu, recebeu o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Depois apareceu ao profeta Isaías como um menino que nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Jesus. E garantiu, esse Jesus voltará, e quando ele voltar, os animais, Satanás será amarrado por 1000 anos. Os animais não atacarão mais um outro. O lobo se deitará com o cordeiro. O leopardo andará por aí. O leão comerá palha como boi. E um menino pequeno guiará as feras. Olha que maravilha. Por quê? Porque nenhum animal ataca o outro. Jesus está reinando, está no seu milênio, está entre nós. Ele veio quando todas as nações foram alcançadas pela palavra. Ele veio e agora ele está entre nós, fazendo as maravilhas,
julgando os anjos caídos, julgando o mundo e nos preparando para morarmos eternamente com o Pai lá nos tesouros da glória celestial. Eu gostaria que você estivesse lá comigo nesse dia. Eu estarei lá. Eu estarei lá. Com toda certeza. Eu estarei lá. Gostaria que você estivesse. Gostaria que você estivesse. O Senhor decretou que todo mundo que aceita seu filho é filho dele. É filho do Pai Celeste. Eu sou filho de Deus. Você pode se tornar uma filha de Deus agora. Você pode se tornar um filho de Deus agora, aceitando esse Jesus maravilhoso, esse Jesus glorioso, esse Jesus que deixou a glória do Pai e veio a este mundo para cuidar, para salvar, para limpar você e fazer de você o irmão dele. É maravilhoso eu poder dizer que eu sou irmão do Senhor Jesus. Sou. Tranquilo. Ele é filho de Deus e eu sou também filho de Deus. Ele é chamado de filho do homem por quê? Porque assumiu a humanidade do homem para ser homem-Deus. E é homem-Deus e nunca deixará de ser esse homem-Deus. Mesmo depois que estivermos na glória, lá na glória, infinita glória, bendita glória, ele será o homem-Deus. Por quê? Porque nós que éramos humanos, que somos humanos agora, lá somos irmãos dele. A Escritura diz que nós somos filhos de Deus e forasteiros do mundo. Estamos no mundo para fazer a obra de Deus, para pregar a Deus, para adorar a Deus, para glorificar a Deus e para glorificarmos o nosso querido e eterno Salvador Jesus Cristo. O que é que você me diz? Vamos crer nele agora? Eu gostaria que você, agora, saísse de debaixo da ira de Deus. Saísse de debaixo da maldição. É você que tem que tomar atitude. Deus apoiará você. Deus confirmará você. Jesus confirmará a sua atitude se você decidir sair de debaixo da ira de Deus, abandonando o pecado, crendo em Jesus como seu Salvador. Você não quer? Faça isso agora. E vamos morar com Ele na sua glória. Amém? Vamos morar com Ele na sua glória. Nossa mensagem hoje é mais curta. É essa só. Só que é positiva. É positiva. Se você quiser morar no céu conosco, aceite a Jesus agora. Saia de debaixo da ira de Deus e entre para debaixo da bênção de Deus. Entre para debaixo da bênção, da mão que abençoa a você. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos, para terminar. Está aqui conosco Fernando Barroso. Deus é contigo, homem de Deus. Que Deus te abençoe, Fernando. Aleluia. Nossa irmã Nini Alonso, que nós já falamos. Que Deus te abençoe. Minha irmã Guilherme Gomes Aleluia. Dias, lá de Cachoeiro do Itapemirim. Um forte abraço. Um abraço para a igreja toda. Pastor Samuel Matos, irmã Márcia Valéria, congregação de Buqui. Um forte abraço. Leonardo Monteiro, a paz do Senhor Jesus, lá de Goiânia. Muito bem. Que Deus te abençoe, varão. Ricardino Brito, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu pastor A irmã Leni também. Pastor Rogério e irmã Neuza, pastor Ricardino e a igreja em Curvelo, Minas Gerais. Que Deus te abençoe. Está aí também o Flávio da Andréia, lá da igreja, Centenário, forte abraço. Um abraço, pastor Uzir, irmã Jane.
todo mundo aí, né, da Igreja Centenário. Forte abraço. Pastor José Correia, paz do Senhor Jesus Cristo, meu pastor, Romanos 16, 16. A irmã Leni lá aí. Que Deus possa estar te abençoando rica e poderosamente, pastor José Correia. E a nossa irmã Maria Carmo, né? Já citei, que Deus te abençoe, querida. Aleluia. Então, a irmã Leni em São João do Manhuaçu, congregação de Muqui, pastor Sinésio, Aleluia. Vitória, né? Pastor José Luiz Borges, enfim, os irmãos ali da sucursal do Espírito Santo. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar agora, falar com Deus? Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome para todos sempre. Exaltado seja, ó Deus, o Senhor. De geração em geração sejas tu exaltado, ó Pai. Ó Deus, acrescenta-nos fé, esperança e amor. Ó Deus, até aquele dia em que o Senhor Jesus voltar para arrebatar a igreja, a noiva, para estarmos para sempre com Ele, para estarmos para sempre com o Senhor. Quero entregar o meu irmão, a minha irmã, que está aí agora ouvindo, e aqueles que ouvirão posteriormente, que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Aleluia. Ó Deus, mais uma vez, estenda as tuas mãos de poder e glória para curar, para realizar o teu prodígio, o teu milagre. Acima de tudo, ó Pai, que o teu Santo Espírito continue a trabalhar, convencendo alguém do pecado, da justiça e do juízo, para que tenha uma experiência pessoal e genuína de salvação. Ó Senhor, dá-nos uma semana abençoada, preserva-nos para a honra e glória do teu santo nome. Eu oro por fé, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E agora, irmãos, que o insondável e profundo amor de Deus Pai, a graça bendita e salvadora do Senhor Jesus e as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam convosco, sejam conosco e sejam com toda a igreja de Deus na terra, desde agora até o grande e glorioso dia da volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe a todos até segunda-feira, se Deus assim nos permitir.